Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem e animados para aprender bastante hoje, né? Na aula passada finalizamos o assunto sobre estruturas de repetição e hoje vamos iniciar um conteúdo novo sobre arranjos, tá? Especificamente sobre vetores. Então, vamos à aula. Qual que é o roteiro dessa aula? Inicialmente, vamos fazer uma breve introdução, tá? Sobre definição de vetores, depois falar sobre vetores. Eu vou apresentar para vocês um exemplo, e nesse exemplo eu vou detalhar toda a execução do código, tá? Então nessa parte a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai ser importante para sanar possíveis dúvidas, tá? Eu quero explicar com bastante riqueza de detalhes. E no final, a lista de exercício 9, né? Vou falar para vocês o que eu vou cobrar. Então, vamos iniciar. Olha só, até agora a gente estudou o conceito de variável. A gente fez uma analogia como uma variável fosse uma espécie de gaveta, né? E nessa gaveta eu poderia colocar alguma forma de dados, né? Poderia ser valores do tipo real, do tipo inteiro ou caracteres, né? A gente poderia colocar. A gente define o nome para a variável e o tipo dela e pode usar essa variável para armazenar algum valor ao longo da execução do programa. Tá? Só que ao longo da execução do programa, se por algum motivo for necessário usar novamente essa variável, o valor anteriormente armazenado ele vai ser apagado. Então olha que interessante, em algumas situações faz-se necessário que eu tenha uma estrutura que ela é capaz de armazenar mais de um valor, e esse valor eu posso acessá-lo, né, manipular ao longo do programa sem ter alguma perda desse dado. E a essa estrutura chamamos de arranjos. Então, fazendo outra analogia, imagine que eu tenho uma gaveta, nessa gaveta eu posso colocar não apenas um dado, um elemento, e sim vários elementos. Só que nesse caso, vários elementos do mesmo tipo. Aí temos uma espécie de estrutura chamada arranjos. E temos subespécies de arranjos que a gente vai falar, que são tipos diferentes de arranjo. Tranquilo? Então a gente pode fazer inicialmente essa primeira analogia. Vamos então à definição de arranjo, como falamos anteriormente. E um detalhe, né? Em inglês ela é conhecida como array. Então você pode, em alguma literatura técnica, encontrar esse outro termo, né? Então, basicamente, um array ele serve para agrupar em uma única estrutura elementos de um mesmo tipo, tá legal? Então, olha só, como armazenar e manipular um conjunto de valores sem que haja perda de informação. Quais são os tipos de arranjos? Eu tenho, inicialmente, dois tipos, vetores e strings. Vetores e strings são considerados como arranjos unidimensionais, ou seja, eles possuem apenas uma dimensão. Imagine essa figura. Eu tenho aí uma espécie de linha com vários elementos, né? E esses elementos, eles têm uma espécie de endereço, né? Para cada elemento, eu tenho um endereço para que eu possa acessá-los. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? E o outro tipo de arranjo são as matrizes, né? Então a matriz, diferentemente dos vetores da string, elas são bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões. Então vamos utilizar essa figura aqui para tentar facilitar o entendimento. Percebam que agora, trazendo até aquele conceito que vocês estudaram, ou ainda vão estudar na matemática, de matriz, né? Para identificar um elemento da matriz, é necessário que você tenha a posição da linha e da coluna. Então isso aqui em programação, em linguagem C, nós damos o nome de índice. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, vou só pegar a caneta laser aqui para facilitar, tá? Vamos pegar aqui apontador a laser. Olha só, para identificar um elemento de um vetor ou uma string, basta um endereço, um índice. Tá? Porque ele só tem uma linha. Essa linha, ele pode estar aqui nesse elemento, nesse. Então, basta um índice. No caso das matrizes, eu preciso de dois endereços, né? Dois índices. Eu preciso de qual é a linha e qual é a coluna. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu estou na segunda linha
e na segunda coluna. Foram necessários 2 índices para identificar esse elemento. Daí a razão das matrizes serem chamadas de bidimensionais. Na aula de hoje, vamos focar em vetores. Nas próximas aulas, vamos estudar strings e matriz. Vamos avançar. Claro que aqui só uma observação, né? Essas figuras são abstrações. O que são abstrações? Abstração é uma espécie de exemplo imaginário do real, né? Só para facilitar o entendimento. Por quê? Lá na memória do meu computador eu não tenho essa distribuição física aqui em uma linha ou em matriz, mas assim fica mais fácil de entender. Daí quando a gente usa esse recurso para facilitar o entendimento, né, usando a imaginação, eu tenho as abstrações, tá, para tentar explicar um conceito mais complexo. Beleza, vamos lá, vamos falar sobre vetores. Vetores, como falamos anteriormente, são arranjos unidimensionais e, como eu já falei anteriormente também, é bom frisar que, seja ele um vetor, ou uma string, ou uma matriz, eles só podem armazenar valores de um mesmo tipo, tá? E quais são os tipos? São aqueles que a gente já estudou, os tipos de variável, né? Int ou float, quando são valores numéricos, ou o char, quando são valores de caractere, tá? A gente vai falar ao longo dessa aula mais um pouquinho sobre isso. Tá legal. Agora vamos a um exemplo, né? Imagine que você quer usar um vetor e nesse vetor você quer armazenar 5 elementos numéricos reais. Ora, se são reais, essas estruturas devem ser do tipo float. Tá legal, olha só. Imagina que eu quero, por exemplo, tá? Eu quero utilizar nesse primeiro elemento o valor 8, outro 3, 5, 7, 1. Perceba que eu tenho por padrão, tá? Esse é o padrão da linguagem C, que os índices de cada elemento, eles sempre começam com 0. Então eu conto, olha só, índice 0 eu tenho o valor 8. Índice 1, 3. Índice 2, 5. Índice 3, 7. Índice 4, 1. Nesse exemplo, tá? Então vamos analisar mais essa estrutura. Olha só, professor, entendi. Eu tenho essa estrutura, eu quero armazenar lá no meu programa esses valores. Eu quero um vetor com 1, 2, 3, 4, 5 posições e quero armazenar dentro dessas posições esses valores. Lá no meu código, como eu consigo representar essa estrutura via linha de códigos? É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, olha só. Inicialmente, a gente tem que declarar o vetor, tá? Da mesma forma que anteriormente a gente declarava a variável. O que é declarar a variável, pessoal? Declarar a variável é indicar para o computador, para o compilador o seguinte, ó, armazena aí na memória um espaço porque eu vou utilizar algum tipo de dado e quero armazenar esse dado aí. Então, para declarar, eu tenho que dar o nome da variável e também o tipo da variável. Só que no caso dos vetores, eu tenho mais um detalhe. Olha só a sintaxe para declarar um vetor. Eu tenho que informar o tipo do vetor, o nome do vetor, esse nome aleatoriamente, eu, programador, escolho, claro, né, tendo em vista aqueles critérios que a gente já estudou de boas práticas de programação para criar nomes de variáveis, eles também se aplicam aqui, tá? E olha só um detalhe, tá? Agora, entre colchetes, ora, não são chaves, percebam, são colchetes. Entre colchetes eu tenho que informar para o compilador qual é a quantidade de elementos que o meu vetor vai possuir. Vamos detalhar mais um pouco, olha só. Então, primeira estrutura, tipo do vetor. Eu tenho que informar aqui onde eu vou colocar tipo de vetor, se é int, float ou char. Na sequência, o nome, também chamado de rótulo, tá? Que aqui é a escolha do programador para o vetor que ele vai utilizar. Na sequência, a quantidade de elementos, né? A quantidade máxima de elementos que ele vai fazer uso, né, no programa dele. Olha só, então vamos dar um exemplo da estrutura de uma declaração de um vetor. Inicialmente, imagine que você quer declarar esse vetor. Olha só, é um vetor do tipo inteiro, o nome que o programador deu foi idades, e ele está informando para o compilador que ele quer que o vetor dele
tenha 50 elementos. Aí o compilador já sabe, então eu tenho que armazenar um espaço em memória, esse espaço ele terá 50 elementos e ele terá o nome idades e ele terá o tipo inteiros. Claro, né, pessoal, que eu coloquei aqui idades do tipo inteiro porque eu não tenho uma idade, por exemplo, eu tenho 14,5 anos, 14,22 anos. Geralmente a idade ela é inteira, né? Beleza. Como ficaria essa estrutura? Olha só, eu tenho aqui que esse vetor ele poderia ser representado dessa forma. Olha só, aqui está dizendo que esse elemento, o primeiro elemento do vetor, ele tem um índice 0, o segundo índice 1, o terceiro índice 2 e assim por diante. Olha só, eu tenho 50 elementos. Então a contagem de 0 até 49. Se eu contar de 0 até 49, eu tenho o quê? 50 elementos. Tá? Então essa aqui é uma forma de representar esse primeiro exemplo de idades. Agora vamos, eu quero usar um vetor de preços. Aqui está precos, né, que a gente sabe que não pode utilizar cedilha, que é um caractere reservado. A gente não pode utilizar, quer dizer, é um caractere inválido, né? Tranquilo. Imagine que eu quero fazer uma espécie de banco de dados com preços. Então eu posso armazenar aqui nesse exemplo 30 preços de produtos. Olha só, o preço, cada um preço, esse preço vai ser o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e assim por diante. Outro exemplo de um vetor do tipo char, tá? Lembrando que char eles podem ser utilizados letras, né, ou números, né, que estão no teclado, são elementos alfanuméricos. Olha só, com relação a essa estrutura, ela tem uma diferença com relação a float e a int. Olha só, perceba bem, aonde está essa diferença? Aqui, no final de um vetor do tipo caractere, ele tem esse comando aqui, esse elemento contra barra 0, que é chamado de nulo. Tá? Ele é utilizado para diferenciar, tá, um vetor do tipo char de um vetor do tipo float e int. Na próxima aula, a gente vai falar sobre conceitos de strings e a gente vai retomar esse conceito aqui de vetor do tipo char. Tá legal? Beleza. Olha só, a gente agora já sabe qual é a estrutura, como a gente declara um vetor, só que esse vetor, eu declaro ele para poder armazenar valores e depois acessá-los. Legal? Então, olha só, imagine que eu tenho esse outro exemplo. Eu tenho aqui 5 posições, tá? E eu quero inicialmente reservar essas posições lá na minha memória. O primeiro comando para que eu tenha essa reserva de 5 elementos, eu utilizo o primeiro passo, que é a declaração do vetor. Nesse caso, eu estou declarando o seguinte, eu quero um vetor do tipo inteiro, nome e notas, com 5 elementos. Tá? Aí eu estou declarando o vetor. Perceba que os índices são 0, 1, 2, 3, 4, conforme já falamos anteriormente. Agora, o segundo passo, eu quero armazenar valores. Com esse comando, eu solicitei a criação desse vetor. Agora, eu quero alimentar esse vetor. Prestem atenção. Legal? Preste atenção. Primeiro, a gente já estudou que a função scanf ela é responsável por armazenar os valores que o usuário digita na memória. Então, olha que interessante. Eu quero armazenar inicialmente o valor 8 na posição 0. Basta, então, aplicar o comando scanf. Eu coloco aqui %f. Aqui, percebam que ficou um erro, né? Por quê? Aqui, eu coloquei do tipo inteiro, mas na verdade deveria ser %f. Tá legal? Depois a gente corrige isso no material que a gente vai postar para vocês. Tá legal? Eu tenho esse comando, perceba que eu quero colocar na posição 0 o elemento 8. Tá? E o %f a gente já estudou que ele serve para formatar esse valor, dizer o seguinte, que ele é do tipo float. Coloquei ele aqui, 8. Agora eu quero alimentar o elemento de índice 1. Da mesma forma, olha só, agora eu quero colocar, eu uso esse comando, notas índice 1 e aguardo o usuário digitar. Quando ele digitar esse 3, automaticamente vai ser salvo aqui na posição 1. E assim sucessivamente, olha só, para o 5, para o 7 e para a posição de índice 4.
Dessa forma, eu alimentei o meu vetor. Tá? Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Entender esse conceito. Tá? Mas olha só, alimentamos esse vetor. Mas imagine que eu tenha um vetor de 1000 posições. Ora, dessa maneira, se eu tiver um vetor que eu tenha que alimentar as 1000 posições, eu vou ter que usar 1000 comandos scanf. Isso não é eficiente. Olha só, nesse caso, aqui eu tinha uma, duas, três, quatro, 5. 5 eu tive que usar 5 comandos scanf. Essa forma não é eficiente. Professor, existe outra forma? Sim, felizmente existe outra forma que a gente vai utilizar. Perceba que a gente vai fazer o mesmo exemplo anterior, só que agora utilizando uma estrutura que já estudamos, que é a estrutura de repetição for. Nesse caso, vamos substituir aquelas 5 linhas de comando scanf por apenas uma. Olha só, analise, eu vou solicitar para o usuário, dar essa informação para ele usando a função printf, vou dizer a ele, digite as 5 notas e aperte a cada tecla, você digite Enter após a inclusão do valor. Digitei o valor, Enter. Digitei outro valor, Enter. Tá? Nesse caso, olha só, eu tenho uma contagem de 0 a 4, né, para a verdade. Tá? Daqui a pouco, pessoal, eu não vou demorar muito tempo nessa explicação, porque eu vou explicar o exemplo 2 com muitos detalhes, e senão vai ficar muito longo essa aula, tá? Aí eu vou deixar para explicar melhor esse passo a passo aqui no próximo exemplo. Mas olha só, esse comando, resumindo, né, eu substituí aquelas 5 linhas de scanf para apenas uma, para alimentar o meu vetor. Armazenei os valores. Só que, na maioria das vezes, o meu programa, eu não quero apenas armazenar os valores, eu quero posteriormente poder manipulá-los. Eu posso querer imprimir, por exemplo, os valores na tela. Se eu quiser imprimir na tela os valores que eu alimentei na mesma sequência, basta utilizar o quê? Outro for. Só que nesse caso agora, como eu não quero armazenar, eu quero imprimir, qual função que eu vou utilizar aqui, se eu quero imprimir? Exatamente, printf. Olha só, nesse bloco dessa estrutura de repetição for, eu vou colocar, ó, eu quero que imprima primeiro o valor que está no índice 0, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E olha só, ele vai de 0 até 4. Por isso que essa contagem, tá? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou explicar para vocês. Olha que lindo, então, essa estrutura. Eu consigo apenas com uma linha de comando, e aqui, ó, dei o exemplo de 5, mas poderia ser 10, 20, 1000, quantos valores eu quisesse, basta que eu colocasse aqui o valor adequado. Tranquilo? Beleza, vamos avançar. Na sequência aqui, pessoal, eu tenho um exemplo proposto para vocês. E eu vou ser chato novamente, né? Todas as vezes eu falo isso para vocês. Só aprende a programar programando. Então eu estou propondo esse exemplo aqui, sugerindo que você salve esse exemplo como exemplo 1, notas vetor, que é basicamente esse programa ele faz o que a gente explicou anteriormente, né? Ele vai pegar, ele vai alimentar o programa com 5 valores e depois vai imprimir. O que eu peço para vocês? Digitem, vá lá no CodeBlocks, digitem esse código, façam testes, alterem, manipule, só assim vai aprender a programar, tá? Não basta o professor apresentar aqui e resolver, fica bonito, fácil, quando o professor fala. Você só aprende quando você trabalha em cima do programa, tá? Só aprende a programar programando. Eu vou explicar, como eu disse anteriormente, o exemplo 2, que ele é mais completo, e a gente vai fazer uma análise mais detalhada sobre ele, tá? Então esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Professor, precisa mandar isso para você, para avaliar? Não, faça aí, salva. A única coisa que eu vou cobrar de vocês é a lista de exercício lá no final, tá? Isso aqui é para você trabalhar, tá? Em casa aí. Beleza. E aqui está a execução do programa, depois vocês vão testar ele. Tranquilo. Olha só, mais um detalhe, imagine agora, a gente já aprendeu como declarar um vetor, como acessar esses valores, né, imprimir na tela. Agora imagine que eu quero, não que o usuário digite os valores, eu quero, no meu código, já criar
um vetor já alimentado, né? Nesse caso a gente chama de declaração e inicialização. Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Imagine que lá na minha linha de código, eu não vou pedir para o usuário digitar os valores aqui, ó. Eu já vou criar. Então, nesse caso, eu já criei um vetor, exemplo, idades, com 5 idades, e já coloco as idades. Eu coloco aqui um vetor do tipo real, valores reais, e coloco os valores. E aqui um alfanumérico, coloco os valores. Percebam que com esse comando eu já consigo fazer programas bem assim primitivos, né? Bem simples de bancos de dados. Imagine que eu tenho uma loja e eu tenho vários valores, eu vou alimentar cada produto com o seu valor. E eu vou salvar lá. Já vou criar um vetor de preços, colocar todos os vetores. E associo cada vetor desse a um código. Aí quando eu quero saber qual que é o código por exemplo, de uma loja de roupas, qual é o código dessa calça jeans, coloco lá o código, automaticamente ele me gera os valores. É o que acontece em programas gerenciais, né, dessas lojas. Aí ele pode ir salvando, depois a gente vai aprender mais no final desse conteúdo, que aí eu vou salvando, coloco só os códigos, no final ele me gera o preço total da venda. Tá? Então é um exemplo de como se fazer um banco de dados bem simples. Tá? Depois a gente vai aprender melhor. Então, olha só, reforçando, nesse caso, no caso anterior, a gente demonstrou como o usuário ele ia digitar os valores e inserir esses valores. Só que eu posso também criar, via código, esses valores aqui já com os vetores alimentados com esses valores, ok? Beleza. Então vamos, olha só. Agora outro detalhe, imagine que eu quero acessar um valor específico do meu vetor que já está declarado e alimentado. Exemplo, imagine que eu tenho esse vetor chamado V com 5 posições. E, por exemplo, eu quero acessar apenas o valor de índice igual a 3. Tá? Eu quero imprimir o valor que está no índice 3. Olha para esse vetor aí e me diga qual que é o valor que está no índice 3. Olhou? E aí, qual é? Beleza, mas olha só, ele está pedindo para imprimir. Imprimir, a gente já sabe que o comando é printf. Como é que eu usaria lá no meu código? Eu colocaria, por exemplo, da seguinte forma. O elemento com índice igual a 3 é %f. Esse é especificador de formato aqui. Ó. A gente já estudou que ele está dizendo o seguinte, ó, esse valor que está aqui depois da vírgula, ele vai ser do tipo float e eu quero apenas 2 casas decimais após a vírgula. E ele está dizendo o seguinte, olha só, eu quero que imprima o valor que pertence ao vetor V e está na posição de índice 3. E aí? Vamos ver quem vai acertar. Qual que está na posição de índice 3? Se eu utilizasse esse comando aqui, seria impresso o seguinte. Olha, eu tenho o valor 40. Por quê? Sempre começa com índice 0. Olha só. 0, 1, 2, 3. Tranquilo. Olha só. O elemento com índice igual a 3 é esse valor aqui que ele vai puxar daqui, que é o 40. Tranquilo? Entenderam? Sempre, pessoal, se tiver alguma dúvida, pause o vídeo, reveja, tá? E qualquer dúvida me manda lá no fórum de dúvidas, tá? Que eu posso responder. Tranquilo. Tendo dito isso, vamos para o próximo passo. Agora sim, tá? Como eu tinha prometido no início da aula, eu vou explicar para vocês um exemplo, tá? Esse exemplo eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou explicar o passo a passo, né? Vamos fazer uma compilação mental aqui e para tentar facilitar o entendimento, porque programar a gente tem que entender a lógica. Entendendo a lógica, o resto é aplicar os comandos. Então vamos entender essa lógica. Professor, qual é o programa? Vamos lá no passo a passo, esse exemplo 2, tá? Esse exemplo ele diz o seguinte: ele é um programa que ele calcula a média de valores, tá? Só que ele tem um diferencial. Aqui ele calcula a média de notas. Ele vai calcular a média de quantas notas? Quantas você quiser. O usuário é que vai escolher inicialmente a quantidade de notas. Você vai informar para o programa a quantidade de notas, vai digitar as notas, o programa vai calcular a média dessas notas e ele ainda vai informar o seguinte:
quais são as notas que ficaram acima da média e quais aquelas ficaram abaixo da média. Legal, né? Esse entendimento aqui pode ser aplicado em vários outros tipos de programa. Então vamos tentar entendê-los, né, passo a passo aqui. Então vou dar um zoom aqui para facilitar, né? Conforme todo programa nosso, ele começa com o quê? Com a declaração aqui das bibliotecas, a função principal do programa, int.main. Aqui inicializa com, lembrando que a função int.main é delimitada por chaves, tem essa chave aqui, lá no final tem outras chaves. Aqui, esse primeiro comando, setLocale, é para traduzir o programa para a língua portuguesa. Aqui está o nosso cabeçalho padrão, tá, que a gente utiliza, usando o printf. E aqui vem a parte inicial da declaração das variáveis. Perceba que aqui temos dois tipos de variáveis, do tipo inteira e do tipo float. Primeiro, do tipo inteiro, temos a variável i e a variável quantidade. Perceba que aqui a gente já está inicializando essa variável quantidade com 0. Por quê? Só para garantir que quando eu for utilizar essa variável quantidade, não tenha lixo lá nessa variável, que tenha 0 lá. Isso é importante, tá? Quais são as outras variáveis que esse programa vai utilizar? Aí, agora, como float, ele vai usar um vetor. Olha só, um vetor nota. E olha só, qual é a quantidade de elementos desse vetor? Vai ser determinado pela variável quantidade. Por isso que a gente colocou quantidade. Quais são as outras variáveis que esse programa vai usar? A variável média e a variável soma, a mesma explicação anterior da quantidade, a gente está inicializando ela com 0. Tá legal? Então, olha só, estamos nessa linha. Próxima linha. O programa vai solicitar para o usuário, olha só, digite a quantidade de notas a serem... Aqui ficou errado, né? Ficou meio... Depois vocês melhoram esse entendimento. Ficaria mais legal se falar assim, ó, digite a quantidade de notas a serem calculadas. Beleza? Aqui a gente imprime isso na tela e já na sequência temos o comando scanf para armazenar esses valores. E essa variável quantidade. Tá legal? Beleza? Tranquilo. Ó, então vamos manipular a primeira variável. Ó, essa variável quantidade. Para facilitar aqui, ser mais rápido a explicação, vamos colocar apenas, imagine que o usuário digitou 2 para quantidade. Então eu quero fazer um cálculo de apenas 2 notas. Então já inseri aqui esse valor 2. Automaticamente, o scanf vai salvar esse valor dentro da posição que ele criou lá na minha memória e vai colocar o valor 2. Só que na sequência eu tenho a chamada dessa variável. Então eu já posso aqui considerar automaticamente que, olha só, eu tenho aqui, ele salvou o valor 2 e eu tenho na sequência esse printf aqui. Ó. Esse printf, ele está dizendo o seguinte, digite as %i notas. Tá? Onde ele vai puxar esse %i? A gente vai até o final aqui desse comando, vai ter a vírgula. Olha quem está aqui depois da vírgula, quantidade. E o que está salvo lá na quantidade? O 2, que vai ser impresso na tela o seguinte, digite as 2 notas e aperte a tecla após cada nota. Tranquilo. E aqui, ó, temos a primeira estrutura for. E ele começa com o passo i igual a 0, e esse valor de quantidade, como a gente acabou de falar, eu tenho o valor 2 salvo lá. Ficar salvo o programa inteiro, ele vai ficar em quantidade, vai ficar salvo esse valor 2. Tranquilo? Agora prestem atenção que a gente vai fazer a análise desse primeiro bloco, dessa primeira estrutura de repetição for. Tranquilo? Olha só, então eu tenho aqui automaticamente, eu criei um vetor quando eu inseri esse valor 2, porque eu tenho aqui, ó, presta atenção, lá no meu vetor, eu tenho o vetor nome nota, quantidade, só que a quantidade é 2. Nesse comando aqui, ó, eu estou criando essa posição aqui, ó, estou criando esse vetor nota com 2 posições, uma que está índice 0 e outra no índice 1. Tá legal? Tranquilo. Então, olha só, estamos aqui. Vamos analisar o primeiro passo da execução desse comando. Olha só, para i igual a 0. Tá? Lembrando da aula passada, né? Para i igual a 0, primeiro passo, eu verifico a condição. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Olha só, qual que é a condição? I vale 0. Então, olha só,
0 é menor do que 2? Verdade ou falso? Pensa um pouquinho. 0 é menor do que 2? Claro, professor, isso é verdade. Se é verdade, o que acontece? Olha só, isso é verdade. Eu entro no bloco de execução. Beleza. Professor, massa, entrou no bloco de execução. Qual é a primeira linha desse bloco? Ele vai printar um espaçozinho só para ficar bonito na formatação, espaço em branco. Depois, olha só o comando scanf aqui. Ó. O que o scanf está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha só. Eu quero que você armazene o valor que o usuário vai digitar dentro do vetor nota na posição i. Só que nesse passo, quanto que vale o i? Vale 0. Então, nota lá na posição 0. Nesse caso, o usuário ele vai digitar, por exemplo, imagine que o usuário digitou aqui o valor 8. Automaticamente, olha só, na posição 0, o usuário digitou 8, esse 8 foi salvo aonde? Aqui, ó. Aqui, ó, na primeira posição do vetor, foi salvo. E como eu falei no início da aula para vocês, esse valor vai ficar salvo aqui, ó, até que eu queira substituí-lo. Até o final do programa vai ficar salvo para que eu possa manipulá-lo. Tranquilo? Beleza. Não vamos nos perder. Estamos aqui no passo 0. Digitei 8. Na sequência, a próxima linha, o setBuf, que a gente já estudou, que é apenas para limpar, evitar lixo na memória. E na sequência, prestem atenção que temos esse comando aqui, ó. Soma mais igual nota i. Isso aqui, pessoal, esse comando, seria a mesma coisa se eu escrevesse soma, ela recebe o valor do resultado do soma atual mais nota i. Vamos analisar essa parte aqui que fica mais fácil do que essa. Tranquilo. Agora preste atenção. O que eu tenho atualmente aqui no valor soma? Olha só. Eu tenho lá na minha variável soma, eu inicialmente coloquei o valor 0. Então ela tem 0. Eu vou somar então aqui, ó, 0, mais o que está no valor aqui? Percebe que eu estou no passo 0, então esse aqui é nota 0. Ora, qual que é o elemento que está no nota índice 0? 8. Então vou colocar o quê? 0 mais 8 vai dar igual a quê? A 8. Olha só, então vou pegar, olha aqui a mudança. Anteriormente ele estava como 0, o valor atual de soma era 0, está aqui o 0. Só que depois que eu fiz essa equação, somei o valor 0 mais 8, o valor atualizado da variável soma passa a ser o quê? Olha para cá, 8. Tranquilo? Agora, olha só, perceba que a gente está vendo aqui, em tempo real, entre aspas, né, a alocação das posições em memória. Eu tenho, nesse ponto, eu tenho quantidade igual a 2, no vetor notas, no índice 0, eu tenho o valor 8, e na variável soma eu tenho o valor 8. Tranquilo. Olha, estamos nessa linha aqui, ó. Chegamos no final dessa linha, o que a gente faz? Ora, eu volto lá para o incremento do passo, né? Cheguei no final, eu vou aqui incrementar o i. Lembrando que i++, como a gente já falou isso na aula passada, eu vou incrementar essa variável i. O que é incrementar? É somar 1 à variável. Quanto que vale atualmente a variável? 0. Ora, 0 mais 1, ela passa a valer quanto? 0 mais 1 é igual a 1. Então tá aqui, ó. 0 mais 1, 1. Vou atualizar o meu valor agora. Então, meu próximo passo, o i agora vai ser igual a 1. Vamos analisar esse passo com i igual a 1. Tranquilo? Vamos analisar. Então, inicialmente, i é igual a 1. Tranquilo. Vamos verificar essa condição. 1 é menor do que 2, verdade ou falso? Professor, claro que é verdade. Se é verdade, o que acontece? Eu vou entrar novamente no loop de repetição aqui, ó. Aí, na sequência, como vocês estão percebendo, vai acontecer de forma semelhante à anterior. Tranquilo. Eu vou lá no scanf, só que agora o valor que o usuário vai digitar vai ser o quê? Vai ser salvo no notas i. Só que quanto que vale o i agora? 1. Ora, onde está o notas 1? Está aqui, ó. Então, o valor que eu vou digitar agora vai ser salvo aqui nessa posição. Tranquilo? Então, olha só. Suponha que o usuário vai digitar o valor 4. Olha só. Quando eu digitei o valor 4, automaticamente ele salvou aqui, ó. Notas 1, tá aqui, ó. Notas índice 1, 4. Ah, professor, que bacana. Legal. Vamos continuar. Agora, eu estou nessa linha. Vamos para a próxima linha, que é de soma. Agora, perceba qual é o valor atual
Vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Qual é o valor atual que está em soma? Vamos lá na casinha dela? Está aqui, ó, 8. O valor atual vale 8. Ah, bacana, professor. E agora anota aí. Ó, esse vale quanto agora? 1. Então, nota 1, o valor 8 mais o valor que está dentro do elemento nota 1, que é o que? Nota 1, 4. Beleza, professor. Simples, olha. 8 mais 4, olha só, olha para cá, vai atualizar. Por quê? Ele estava 8. Eu vou pegar esse valor, o resultado dessa soma, e atribuir a variável soma. 8 mais 4 dá quanto? Quanto? 12. Atualizou. 12. Ah, professor, bacana. Acabou, professor? Não. Estamos na metade. Não se desespere. Vamos lá. Olha, vamos só revisar aqui os valores que a gente tem nas variáveis. A variável quantidade permanece 2. Agora eu já tenho o meu vetor alimentado, 8 na posição de índice 0 e tem o valor 4 na posição de índice 1. E lá na minha variável soma eu tenho o valor 12. Estou aqui nessa linha. Chegou no final da linha, chega no final do bloco, ele volta para onde? Lá para o início para verificar novamente a condição. Olha só, ele sobe, vai incrementar a variável. A variável, ela está valendo 1, vou incrementar. Vou somar 1 mais 1, vai dar quanto? 1 mais 1, 2. Ah, professor, então agora, próximo passo, o I vai valer o quê? 2. Vamos verificar? Vamos verificar essa condição. Então me ajudem aqui, olha só. I vale 2. 2 é menor do que 2? Verdade ou falso? De novo, 2 é menor do que 2? Professor, claro que isso é falso, porque 2 não é menor do que 2, 2 é igual a 2. Então, essa condição resulta em falsa. Ora, se ela é falsa, o que vai acontecer? Eu vou continuar dentro do bloco ou eu vou saltar desse bloco? Claro, conforme a gente estudou na aula passada, eu vou sair desse bloco. Agora eu estou nessa linha. E nessa linha me diz o seguinte, ó, eu tenho a variável média, e essa variável média ela vai receber o valor resultante da soma dividido pela quantidade. Ora, esses valores a gente já tem aqui. Ó. Qual é o valor atual que está em soma? 12. Está aqui. Ó. Qual é o valor atual que está em quantidade? Está aqui, ó, quantidade 2. Qual é a divisão de 12 por 2 é igual a quanto? Pergunta difícil, 12 dividido por 2, 6, né? 6, olha só, então essa nova variável aqui, ó, média, qual é o valor que eu vou alimentar ela aqui? 6. 12 dividido por 2, 6. Ah, professor, é claro, né? Qual é a média desses dois valores? 6. Lindo, lindo, professor. Bacana. Vamos continuar aqui, continuando na sequência. Aí, o programa vai imprimir na tela o seguinte, olha só, print, ele vai printar média é igual a %2.f, aonde ele vai tirar esse valor? Que está depois da vírgula, a média. Só que o que está lá na média? Vamos lá na casinha da média? 6. Então ele vai imprimir assim, ó, nesse exemplo nosso. Média é igual a 6. Na sequência, olha só esse printf. Agora, olha que bacana, ele vai dizer o seguinte, notas abaixo da média. Para verificar quais são as notas que estão abaixo da média, ele vai executar essa outra estrutura de repetição fora aqui, ó. E com a mesma análise, com a mesma lógica que a gente fez anteriormente. Só que qual é o comando aqui, ó? A condição. Ele vai usar um if, olha só. Se a nota que eu estiver analisando for menor do que a média, ele vai, se isso for verdade, ele vai imprimir. Essa nota é abaixo da média. Tá? Aí, nesse caso, ele vai imprimir todas as notas que estão abaixo da média. Nesse próximo for, ele faz o contrário. Ele vai verificar cada nota e vai comparar com a média. Ó, essa nota é maior ou igual à média? Beleza, se for verdade, se esse if for verdade, ele executa a condição que está associada ao if. Qual que é a condição que está associada ao if? Nesse caso, ele vai imprimir a nota que está acima da média. E ele vai finalizar o meu programa. Pessoal, programação é lindo, né? A lógica, depois que você entende ela, o resto são comandos. Então perceba que aqui, ó, a gente manipulou e o grande diferencial da aula de hoje, a grande novidade, é a estrutura de vetores. Nesse exemplo, para facilitar, a gente está utilizando, eu determinei aqui, ó, duas quantidades, mas se eu quiser, por exemplo, de uma turma inteira, eu coloco aqui 30.
Aí automaticamente vai ser gerado um vetor com 30 posições e ele vai analisar. Tá? Tranquilo? Vamos demonstrar a execução desse programa. Tá? Legal, então temos aqui a execução do nosso programa. Inicialmente ele tem aqui o cabeçalho, conforme a gente explicou, aqui o exemplo, né, o nome do exemplo, e ele solicita para o usuário, inicialmente, digite a quantidade de notas a serem, aqui ficou errado como eu falei para vocês, para serem calculadas. Né? O professor colocou isso aqui só para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? Acreditem nisso, tranquilo. Vamos fazer exatamente o que eu expliquei. Né? Vamos colocar então 2. Vou colocar aqui o valor 2, tá? Colocar o valor 2 e dar um Enter. Beleza. Olha só, automaticamente ele já coloca aqui, digite as duas notas e aperte o tecla Enter após cada nota. Lembra lá das notas que a gente utilizou? Qual foi a primeira nota? Qual foi a primeira? Foi 8. Beleza, digitei ela. A segunda foi qual? Foi 4, digitei ela. Tá aqui, olha que lindo. Aí, conforme a gente explicou, aqueles ifs no final, associados dentro dos blocos de repetição, ele vai dizer, olha, a média foi 6. Qual foi a nota abaixo da média? 4. Qual foi a nota abaixo, quer dizer, acima da média? 8. Olha que lindo, funcionou. Beleza? Professor, isso aí está armado. Duvido que você faça isso para outros valores. Vamos testar com outros valores? Só um minuto que a gente vai executar de novo. Vamos exemplificar então com mais valores. Para não ficar muito longo, vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 5 valores, tá legal? Vou colocar 5. Aí ele atualizou, digite 5 notas. Aperte tecla Enter após cada nota. Vamos colocar aqui, sei lá, imagine que a prova vale 10. Vou colocar aqui um que foi bem 9, o outro tirou 8, foi bem também, o outro não foi bem, tirou 3, o outro tirou 1, e 1, 2, 3, 4, agora o último, cara, o último, como são vocês, meus alunos, tiraram 10. Aí eu coloco o que? Enter. Olha que lindo. Ele vai calcular automaticamente para mim a média, 6,2. Quais foram os alunos que tiveram abaixo da média? Na verdade, as notas, né? Nota 3, está aqui. A nota tirou 1 abaixo. E acima da média? 9, 8 e 10. Lindo, né? Claro que esse programa a gente pode e deve, né, ao longo do curso, a gente vai melhorar esse programa. Eu posso alimentar aqui com o nome do aluno, aí o aluno tal tirou tal nota, aí ele associa. Então a gente vai trabalhar bastante aí com essas estruturas agora de arranjo, o vetor, nesse primeiro exemplo, e depois a gente vai ver string e matriz. Dá para a gente fazer vários programas, inclusive jogos, dá para fazer joguinhos bem simples, dá para fazer muita coisa, tá, pessoal? Muito interessante. E claro, como eu já falei com vocês, a linguagem C é a base para todas as outras programações. Então, se você entender essa linguagem C, você consegue programar em Java, enfim, em HTML, Python, em todas as outras linguagens, tá? Beleza. Agora, para finalizar a aula de hoje, eu quero só apresentar para vocês a lista 9, que vai estar lá postada no Google Classroom, lá via formulário, tá? E o que vai ser apresentado? Vai ser apresentado uma resolução de um exercício, um videozinho apresentando um exercício, e eu quero que você, com base nesse exercício, desenvolva um novo. E o que esse novo vai fazer? Ele vai apenas ter essa diferença aqui, ó. Os valores, ele vai trabalhar com vetores, um vetor A e um vetor B, e eu quero que o vetor B ele tenha o resultado da divisão dos valores do vetor A por 2. Vocês vão ver que é bem simples, só para vocês trabalharem esse conteúdo, tá? Então, desejo para vocês uma excelente semana, um excelente aprendizado, e na hora de atendimento eu vou estar lá disponível para vocês na semana para responder possíveis dúvidas, tá legal? Bom estudo para vocês. Até a próxima.